Salve, salve galera ligada no Porto Alegre Comedy Cast. Já estamos aqui novamente nos estúdios ProHub em Porto Alegre para fazer mais uma edição aí do nosso podcast do nosso Comedy Club. Hoje com a presença ilustre do nosso querido Jefinho. Jefinho que tem uma história aí na comédia e, como sempre, a gente tá aqui para falar sobre vida, comédia, estrada, fazer um bate-papo, não uma entrevista. A gente troca ideia, fala sobre a vida e sobre a comédia e, principalmente, a gente quer mostrar para vocês esse outro lado. Tá acostumado a ver o Jefinho na Praça é Nossa, ver o Jefinho nos palcos, então a gente quer falar um pouco sobre o outro lado. Não o que a galera tá acostumada a ver, esse é o objetivo do Porto Alegre Comedy Cast. E claro, como sempre, curte, compartilha, faz aquela mão toda de se inscrever, ativa sininho e tal. E tá sempre junto com a gente no Porto Alegre Comedy Cast. Quero dar um salve especial pro meu amigo Jefinho, que chegou aí na fita pra participar junto com a gente. E aí eu falo meu amigo Jefinho porque é modo de dizer, a gente se conhece da comédia, de um ouvir falar do outro, mas é a primeira vez que a gente se encontra e com o maior prazer eu também trago o Guto aqui, que é um cara que trabalha já há bastante tempo na comédia com a gente, que faz produção da artistaria, produção do comedy e tá responsável pelo Jefinho hoje. Acredito, Guto, que tu nunca tenha participado dessa função da produção com um artista que é deficiente visual e que tem alguns por sinão a mais pra cuidar dele, né? O Guto cuida de todo mundo sempre, da logística e tal. E aí eu quero saber primeiro de ti, Guto, como tá sendo conhecer essa fera aí, que é um ícone da nossa comédia, né? A primeira coisa é honra, né? Primeiramente, Jefinho, um salve pra ti. Eu gosto muito do seu trabalho. Só que, tipo assim, eu já me preocupo com todos os artistas, né? Todos os artistas eu já tenho uma preocupação. Só que com ele... é mais de eu passar vergonha com ele, porque uma coisa que a gente não é ensinado é como tratar as pessoas, então às vezes eu não sei, se aí que encosta, será que não encosta? Eu tava dando um visu no Google, como etiqueta. A gente tá no período do politicamente correto, né? Eu tenho 46, não sei qual é a tua idade, Jefinho. Tô com 31 agora. 31. O politicamente correto, como tu prefere, cara? Deficiente visual... ceguinho que tu usa, como que é, cara? Porque... Não, tanto faz, cara. Eu acho que, na verdade, o termo... É óbvio que dependendo do contexto, de algumas situações, a própria palavra em si, ela já é muito, digamos assim, ofensiva, né? Por exemplo, antigamente a galera chamava as pessoas com deficiência de defeituosos e tal. A palavra já é defeito. E agora é uma parada institucionalizada, assim, a Secretaria das Pessoas Defeituosas e uma parada... Então, assim, beleza, mas cego, ceguinho, deficiente visual, tanto faz, não me incomoda, né? Até porque a questão excetuando essas palavras que claramente já são pra diminuir, como a que eu dei exemplo aqui da defeituosa, o resto você vai entender ou não se a pessoa realmente tá te discriminando, ou sendo preconceituosa ou te ofendendo no tom, né? Ou só não é na palavra em si, né? Só, né? A pessoa pode estar, inclusive, falando uma palavra totalmente enquadrada e reconhecida como politicamente correta e está sendo extremamente escrota contigo, né? Então não é a palavra em si que vai definir a situação, mas o contexto. Eu fiz essa pergunta, velho, porque acredito eu, e tu, por favor me corrija se eu estiver errado, que deve rolar aquela maletice que rola pra muita gente da comédia. Não pode falar disso, não pode falar daquilo, não sei o quê. Mas tu tem o salvo-conduto, tu brinca, fala, mas já deve ter te incomodado muito por causa das brincadeiras e das piadas, ou não? Nunca ninguém veio te apurrinhar com isso? Não, comigo bem menos, né, do que alguns colegas passam e tal. Talvez pelos temas que eu abordo, óbvio, eu falo de muita coisa. Quando se fala de política hoje em dia não adianta, né, você vai ganhar umas porradinhas e tal. Mas dificilmente, assim... E a ideia é sempre também explicar para as pessoas que, cara, a gente tem que falar sobre todos os assuntos, sabe? Quando alguém, por exemplo, às vezes acontece de alguma pessoa que é ligada a alguma instituição de pessoas com deficiência e tal, não entenderem. Eu sou palestrante também, dou palestras em empresas, universidade e tal. Eu sempre digo para as pessoas, cara, a gente tem que naturalizar a nossa limitação, porque a ideia não é ser normal, a ideia não é tratar
como, né, ter igualdade e tal. Então não adianta pra toda vez que for falar de uma pessoa com deficiência, ou for falar de deficiência, ser aquela coisa toda, agora vamos falar da pessoa e tal. Aí tem um programa pra arrecadar, não sei o que, tá? Eu acho que sim, beleza, tem isso, mas não pode ser só isso, sabe? Sim. Tem que ter normal, como é que é o cego, conta aí. Porque se a gente quer que as pessoas que realmente não têm deficiência e que não sabem muita coisa a nosso respeito nos entendam, né, como pessoas com deficiência, que fazem as coisas, que podem fazer tudo, a gente tem que mostrar como é que é, né? Porque ninguém nasce, ou poucas pessoas nascem tendo contato com uma pessoa com deficiência desde sempre, pra saber como lidar, como falar e tal. E se a gente naturalizar isso, e ao invés de chegar e tá apontando o dedo, no caso do deficiente que tem dedo, para as pessoas, eu acho que fica ruim, né? Porque aí a pessoa vai se afastando daquilo. E essa galera é meio assim, não, acho que tem que... Porque na minha comédia, a minha ideia é sempre isso, tá? É essa também, sabe? Tipo, aproximar, naturalizar, falar das coisas, eu abordo os assuntos que todo mundo faz, de transa, de não sei o quê, de casamento, de vai no banheiro, de não sei o que lá, que é uma forma de eu levar o meu mundo pra pessoa, a pessoa falar, realmente não tem muita diferença, o cara só se adaptou e beleza, entendeu? Porque na real, esses caras que são no mimimi que problematiza, normalmente eles estão tentando ajudar e eles pioram a situação, né? Eu tenho uma prima que ela tem síndrome de Down, daí tipo assim, só que ela é uma nega velha, tem 23 anos, ela conversa e tudo mais, às vezes quando tá conhecendo alguém, a pessoa vai falar com ela e fala, oi, tudo bem? Olha como se fosse uma criança. Daí, tipo, na tentativa de tentar incluir, tu acaba, sabe, diminuindo a pessoa, sendo que ela poderia te entender, ela poderia ter uma relação normal, não precisa tu pressupor, né? Exatamente isso, e é por isso. Aí se você toda vez que for falar de síndrome de Down, você ter um negócio, e que entre musiquinha, e chama o Gugu, e não, acho que é isso, pô, a pessoa tem síndrome de Down, tal, como é que é, me conta aí e tal, entendeu? E pronto, assim, normal ter as curiosidades e tal, porque a gente tá no processo de tornar o que é entendido como diferente, né, cada vez mais conhecido. Então, assim, daqui a pouco tem eu aí, tô há 8 anos na televisão e tal, mas daqui a pouco vai ter mais cegos fazendo filmes e novelas e tal, e pessoas com síndrome de Down e com não sei o que, e aí aos poucos, e também na rua. Você chegar e ver uma pessoa com síndrome de Down trabalhando no mercado, sei lá, você chegar e ter ser atendido por um advogado cego, enfim, quanto mais a gente for naturalizando isso e as pessoas forem tendo contato com outras pessoas, isso vai caindo. E aí, porque é isso, existem várias formas de você ter um preconceito, né? Não necessariamente você precisa estar ali humilhando, não sei o que lá. Às vezes você tá tendo um preconceito, aquele preconceito paternalista, né? Não vamos chamar ele porque, porra, ele é cego, né? Vai ser coitado dele. Quer dizer, a pessoa não tá me ajudando, tá me excluindo, só que achando que tá abafando na bondade. Uma falsa sensação de proteção, né? Enfim. Eu acho que às vezes a bondade, ela fica meio mascarada com essa coisa do preconceito mesmo, né, cara? Que, tipo, às vezes a pessoa quer ajudar e quando vê tá atrapalhando mesmo. E a tudo comédia... bem, assim, quando é pela a pessoa não sabe, é isso que eu tô falando, às vezes a pessoa realmente não sabe e tal, porque pode ter cego que fica puto quando a pessoa vai na rua e pega o cego e puxa aquele um saco de batata e tal, mas às vezes o brasileiro tem essa coisa de querer tanto ajudar e mesmo sem saber ele vai ajudando e tal, é melhor do que o contrário, né, eu acho, aí cabe a gente também com um pouco de tem cego que fica, porra, não me pega e tal, aí eu tiro, não, é assim e tal, não sei o que, eu fico puto com um cara que insiste em fazer merda, o cara me puxa pelo braço e fala, não, eu tenho que pegar o seu braço, não, mas eu te levo assim, não, amigo, mas pra mim é melhor, não, mas porra, então não me leva. Então me deixa aqui. Pra quem não sabe, essa eu já sabia. Quando tu vai ajudar um deficiente visual, enfim, cego, como quiser chamar, ele segura em ti, não tu segura no cara, não é isso, Jefinho? Sim. Porque, né, daí tu tá ajudando e não atrapalhando, né? Mas... tem outros caras que vai puxando e tal. Não tem problema nenhum em alguma situação ou outra, o cara, deixa eu te colocar aqui na minha frente, vou te guiando pelo ombro e tal. Beleza. Mas assim, normalmente é isso. O grande lance é sempre perguntar também, né? Sim. É sempre você chega e fala, pô, como é que você prefere e tal, porque cada pessoa tem uma pessoa. Eu, por exemplo, quando a pessoa é mais ou menos da minha altura, um pouco menor, eu gosto de pegar no ombro. Se for maior, eu gosto de pegar no braço, porque aí dói o meu ombro. Eu fico com a mão pro alto, assim, a pessoa fica ligando com a mão pro alto. Então tem tudo isso. Mas eu acho que é isso. A gente tá aberto pra entender o outro
vai fazendo as coisas caminharem melhor, me parece. Assim. É isso, cara. E a comédia em si, principalmente o stand-up, é muito de rir de si mesmo, né? Sim. É muito de tu ir lá e compartilhar com as pessoas o perrengue que tu passa. Sim. E aí, obviamente, o deficiente tem uns perrengues a mais e vai estar brincando com isso. Então, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e eu fico feliz, cara, de te ter aqui, porque eu sou muito curioso de... Claro, existe uma dificuldade a mais para as pessoas que enxergam, mas cara, tu é um cara que tem tantas conquistas. Hoje tu tá no programa de humor que, pô, é o mais antigo do Brasil. Há quanto tempo já, cara? 8 anos. 8 anos. Tô há 8 anos lá, a gente entrou em 2013 e 21 em setembro agora, na verdade, a gente completou 8 anos lá. E tu fala a gente porque tem os meninos que fazem contigo lá? Isso, porque o meu quadro é eu, o Rafa e o Duca, né? Sim. E a gente faz os 3 malandros da praça, que na verdade esses personagens a gente criou pra participar do Faustão, cara. É muito doida a nossa história nesse sentido, porque eu fazia stand-up, comecei a fazer stand-up em 2009 e tal, aí chegou em 2010, teve a possibilidade do Quem Chega Lá, que é uma competição de humoristas, né? Lá do Faustão. Lá na época que ele tava na Globo. Aí eu tinha feito humor na caneca do jogo, o pessoal me assistiu e me convidou. Beleza. Aí eu fiz, aí acabou que o Rafa e o Duca estavam na cena também, fazendo uns shows de stand-up e tal. Foram chamados também. E a gente era meio que uma mesma turma, assim, que a gente mora próximo, fazia show juntos, mas a gente não era grupo, né? É aquela coisa de cada um faz seus shows, a gente trabalhava junto como stand-up, mas a gente não tinha um trabalho de, sei lá, tipo Barbichas, que é uma companhia, claro, né, e tal. Mas é uma amizade de infância ou é uma amizade que surgiu na cena? Não, surgiu na cena. Entendi. Surgiu a partir de 2009 e tal. Primeiramente conheci o Rafa, que é o Mané Marreco, que faz lá a Praça comigo, que escreve os roteiros da Praça comigo. E ele até escreve roteiros de outros comediantes também, que ele se tornou um dos roteiristas da Praça. E o Duca veio um pouquinho depois, mais ou menos nesse miolo de tempo aí, de 6 meses ali, 2009, quando eu comecei em agosto, aí até o final do ano a gente já se conhecia os 3, assim. E aí passamos a nos frequentar, morávamos perto, cada um fazia um show do outro e tal. Fizemos essa parada em 2010, foi legal, foi bacana, na época tinha muitas competições de comediante na TV, né? E essa era a principal, porque era Faustão, Globo e tal. Beleza. Aí no ano seguinte, 2011... carreira foi avançando, etc. E teve o Quem Chega Lá de novo. E aí nem eu, nem o Rafa tava muito na ideia de fazer, a gente já tinha feito e tal, competição, né? A gente tava querendo já, se for pra ser na TV, que seja num projeto mais interessante. Não precisa mais já. Tava com aquela coisa meio, o que a gente vai mostrar? A gente já fez ano passado, pô. E foi no ano anterior, né? A gente não tava entendendo. Mas por que tinha essa possibilidade da gente fazer? Porque era uma edição diferente, que seria eles queriam coletivos de comediantes. E não o cara fazer um stand-up lá ou fazer um personagem sozinho. Eles queriam cenas, comediantes que se apresentassem junto. Aí abriu um estalo, mesmo assim eu e o Rafa a gente tava mais tranquilo, mas o Duca foi lá batalhar pra gente, da gente entrar lá. Ele e o Duca e o Rafa tinham uma noite em Niterói, chamava Comédia do Carvalho, que era a brincadeira que eles faziam com o nome deles, né? Duca Rafael Carvalho. E eu era o cara meio convidado fixo, tava lá direto e tal. Quando o Duca foi lá pra falar com o pessoal do Faustão, qual era esse que chega lá aí, de repente coloca a gente de novo, o menino falou, cara, é uma competição de grupo de comediantes. Aí ele, mas eu faço meu show lá com o Rafa, mas assim, aí é dupla, né? Mas vocês têm um grupo? Aí o Duca, tem um grupo, é eu, o Rafa e o Cego. Que grupo é? Como é que chama esse grupo? Ele, eu sei, esse Cego é do Carvalho. Ele juntou Cego com o do Carvalho que já tinha. Aí, e você tem ideia, como eu tava em outra onda, na época, tava escrevendo crônicas e mandando pras pessoas por e-mail, assim. Aí eu tava na minha... Cara, mas você tem um trampo muito diversificado, né? Porque, tipo, você faz comédia, você dá palestra motivacional e você escreve crônica. Tem mais coisa que você faz, assim? Gosto de experimentar, escrever livro, enfim. Mas aí, assim, na época, eu tava... Só porque eu acho engraçado essa historinha, que eu tava escrevendo umas crônicazinhas, assim. Aí o Duca me liga, aí eu pego o telefone, assim. Aí eu falo, alô? Aí ele, já fiou! Falei, fala. Ele, crônica é o caralho. Que isso, cara? Não, escreve um roteiro aí pra gente que eu preciso mostrar pros caras aqui da Globo, que você e o Rafa, não sei o que tinha um grupo. Falei, que tinha um grupo, cara? A gente não tem grupo, agora tem. Eu falei, qual é o nome do grupo? Ele, esse Cego é do Carvalho. Eu falei, não é possível, isso não vai dar certo nunca, um nome desse. Aí
Eu falei, não, o Rafa tá sabendo? Não, tem que falar com ele. Falei, pô, então fala, que o cara também não tava na onda de fazer nada. Aí a gente sentou e pensou, não, realmente pode ser uma possibilidade interessante pra gente mostrar um trabalho diferente. Porque a gente... O Duca não, o Duca ele foi um cara que ele surgiu contando piada do nada no show, em 6 meses ele tava meio que na cena, assim. Mas eu e o Rafa, a gente tem um histórico de teatro. Eu fazia faculdade de teatro, o Rafa fazia teatro, então a gente também curte essa coisa dos personagens, etc e tal. A gente pensou, pô, pode ser uma possibilidade de a gente mostrar um trabalho como ator de comédia, pode ser legal. E aí a gente criou. Mas foi uma parada muito pé na cabeça, assim, tem que criar um quadro nós 3 e mostrar amanhã, mandar texto. Falei, caramba, a gente se reuniu um dia e falou, o que a gente vai fazer? Aí eu lembro de ter proposto o seguinte, falei, cara, vamos fazer uma coisa que seja próximo da gente já. Porque se a gente for criar muita coisa, que tem que ensaiar, que tem que não sei o que, tem que fazer sotaque de não sei o que lá, a gente não tem esse tempo, assim. Então é melhor a gente fazer uma coisa que seja baseada na gente mesmo. Aí, pô, Carioca, Rio de Janeiro, já faz logo 3 malandros, entendeu? Sim. E aí, meio que inspirado na gente mesmo, o cego é o cego, o Rafa, ele faz os textos dele de feio, né, no stand-up. Aí faz você, que é o cara que é o feioso, que acha que é bonito, e o Duca, que é o meio maconheiro, lesado, faz o lesado, beleza. Então essas vão ser as personas, e a gente pensou nos personagens. Aí batizamos os personagens com os nomes baseados no filme da Cidade de Deus. Então era o Zé Pequeno, ficou o Zé Olhinho Pequeno, o Mané Galinha virou Mané Marreco e o Dadinho virou o Dardinho. Aí ficou nessa e pronto. Aí a gente fez a competição, fomos super bem lá, ficamos em 2º lugar. E dali não paramos mais de trabalhar junto, assim. Dali veio uma peça, aí veio umas participações no Zorra Total, até chegar na praça em 2013. A praça veio um convite de alguém ou vocês foram lá dar a cara pra bater? A gente foi dar a cara pra bater. Foi interessante esse lance da chegada na praça também, porque como a gente foi muito bem no Quem Chega Lá, em 2011, e a final foi com júri, tinha o seu Sherman, na época que era o diretor do Zorra Total, aquele Zorra antigo, Maurício Sherman. Ele era o chefe do júri e tal, e ele elogiou muito a gente, assim, não votou na gente, mas elogiou. Ele o melhor texto é do pessoal de Niterói, mas eu vou votar no pessoal do Ceará. Aí, beleza. Aí Acho que o Matheus Ceará também participou do Quem Chega Lá, participou na mesma edição que eu participei individual. Não, teve uns 5 primeiros que chegar lá foram ganhos por cearenses. Assim. Acho que tinha até que tirar a galera do Ceará. Covardia, os caras ganhando tudo. Aí o Sherman, que tu tava falando. Aí o Sherman tava no dia, aí no dia mesmo que a gente não ganhou e tal, mas e a gente foi muito bem, né? Plateia votou na gente, eram 4 na final, a plateia, 57% do público votou na gente, assim. E os outros 43% você divide para os outros 3, né? Aí o pessoal de casa, 50% votou. A gente perdeu por um detalhe, na verdade, porque o Faustão chamou o voto do júri e chamou o voto do público pro final. Se ele, de repente, chama o voto do público no meio, eu acho que ia ficar meio ruim do jurado e contra o público, né? Porque foi tão assim... Que ano é isso, Jefinho? Foi 2011. 2011. E quem ganhou tá na cena ainda ou não? Não sei, é o Papudinho, a galera lá do Ceará. Eles devem tá por lá, talvez, assim. Sim. Tem uma galera lá em cima no Nordeste, que eles são os fenômenos lá, né? Assim, a galera... E o Papudinho realmente é muito bom. A galera que tava com eles era muito boa. O próprio Cris Pereira, que agora tá fazendo parte lá do elenco da praça. Sim, o Cris tá com a gente. Cara, o Cris surfava uma onda aqui há 15 anos já. Sim. De ser... Por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, velho, não tem artista mais em voga do que o Cris, no que se refere ao mercado aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, ele lota onde ele vai. Onde ele vai, ele lota. Aqui ele é muito forte agora, claro, o reconhecimento nacional tá vindo, né? Sim. Até porque o SBT é muito forte em vários estados do país e aqui no Rio Grande do Sul não é muito forte. Ah, é? Aqui, cara, a gente tem um bairrismo aqui, sabe? É uma coisa muito ligada à RBS, que é a afiliada da Globo aqui. Da Globo, né? E porque, sei lá, cara, talvez porque o SBT nunca tenha tido muitas produções locais, eu acho. Eu não sei definir, cara. Sempre vi muito Silvio Santos, sempre vi muito a praça. Eu quando assisti a TV aberta, né? Porque hoje a TV aberta, ela... cara, e é louco porque desde que o Cris entrou, eu também gosto de escrever muito e participei ativamente dos primeiros roteiros. Desde que o Cris entrou, tudo que eu vejo sobre a praça é no YouTube, cara.
Que louco, né? Eu acho que eu devo ter visto uns 2 ou 3 programas na TV aberta mesmo, assistindo ali sentadinho, 11 horas da noite. Mas como a minha vida é muito corrida, então, pô, rolou, eu sei que já rolou, vou lá no YouTube e assisto quando rola um tempinho, entendeu? Sim, não, mas o SBT... Na verdade, a internet veio pra isso, as emissoras estão aprendendo a lidar. E o SBT lida muito bem. Não sei se vocês sabem, mas o SBT é o maior canal de emissora, YouTube, né? De TV aberta do Brasil, né? Acho que do mundo, assim. Do mundo. De televisão que tem canal no YouTube, do SBT é maior. Acho que praticamente todas as programas, tudo que o SBT faz tá no YouTube também. Sim. O SBT optou por esse caminho, né? Diferentemente, por exemplo, da Globo, que tá criando o próprio streaming dela e tal. Que eu acho também uma sacada de mercado interessante, embora eu acho que eles se atrasaram um pouco. Mas o SBT não. O SBT optou por não criar o seu próprio streaming, mas por usar as plataformas que já existem, né? Sim. Então a internet, o digital da SBT é muito bom, assim, de TikTok, de rede social, e principalmente no YouTube. No YouTube tem tudo lá disponível pra galera. Eu fico muito curioso como vai ser daqui a 10 anos. Ah, sim, mas sabe? É uma revolução, como vai ser. Né? Tipo, semana passada eu fiquei sabendo que a Amazon tá contratando artistas e pessoas que têm números relevantes na rede. Tipo assim, o Jefinho tem um canal de YouTube bombado e um Instagram bombado. Beleza, então eles te pagam, não vou saber o valor exato, mas é uma grana mensal pra tu fazer o podcast da Amazon. Então, tipo, vai ser o podcast do Jefinho falando só sobre deficientes visuais. Beleza. Então a Amazon acredita nesse projeto, eles te contratam para estar lá no hall de podcasts deles. Legal. Na verdade, o ativo mais valioso da nossa era é a atenção, né? Tá todo mundo querendo a sua atenção o tempo todo. Então, assim, antigamente você monopolizava mais a atenção. Era um outdoor gigante, era um canal de TV, a rádio e tal. Hoje em dia tá uma cacofonia de todo mundo querendo tua atenção. A internet, você vai entrar no YouTube, você entra numa plataforma, a mesma plataforma tem vídeo curto, vídeo em pé, vídeo deitado, vídeo rápido, vídeo... Você fala, caraca, bicho, é o tempo todo, assim. Então acho que isso vai cada vez pulverizar mais. E quem tiver mais talento em chamar a atenção, ou seja, colocar o maior número de pessoas entrando num lugar pra consumir, é que vai ter sucesso. Eu acho que hoje o grande diamante dos artistas são sua própria audiência. Sim. A sua própria audiência. Por mais que tu esteja no programa da praça, num canal como o SBT, que é muito forte e tal, e acredito eu que deva ser assim lá, tu pode até me dizer se tu sabe ou não, tem os níveis de audiência, né? Então, tipo, começou a praça. Beleza, tá ali, existe um controle de audiência pra tá vendo qual quadro sobe mais, qual quadro sobe menos e tal. E isso, obviamente, reflete no palco, reflete no que a pessoa tá fazendo na sua distribuição de conteúdo. E aí gera uma audiência. E essas audiências estão valendo dinheiro hoje, estão valendo comercialização desse artista. O próprio artista, quando vai pra um palco fazer um show... Cara, eu comecei a produzir eventos em 97. Caramba. De 97 pra cá... Agora tu falou no outdoor. Antes eu tinha um planejamento de mídia pra virar um evento. Hoje, brother, 80% do dinheiro pra virar esse evento é na rede. Sim. É na rede, é Google Ads, é AdSense, AdWords, essas coisas. Tu vai lá, às vezes tu gasta, sei lá, R$500 com um artista que tá bem pra caramba. É o que basta. Sim. Pra virar o show desse artista. Sim. E, cara, antigamente tu tinha que fazer uma planilha de custo. Entrar com um monte de veículo e, é jornal, é rádio, é TV. Ficar implorando por entrevistas, por citações, por coisas. E às vezes a mídia que tu precisava fazer pra aquele evento onerava demais o evento. Sim. E aí na planilha não fechava a conta. Então não tinha como fazer e era um desafio muito maior. Muito maior. Hoje eu trabalho com algumas pessoas na nossa equipe que até alguns fornecedores, assim, como as meninas que fazem essa coisa de busca pra nós, tipo, vai rolar um evento que vai vir pra cá o jogador de futebol muito famoso. Então elas vão ali, compram as expressões certas durante um determinado período para que todo mundo que for no Google perguntar alguma coisa a respeito daquele assunto, cair direto no evento. E, cara, é incrível os resultados que gera, né? Porque é uma qualificação como nunca antes tida, né? De dar audiência, assim, de quem... Por isso que pra publicar, por isso que tá dando essas merda toda com Facebook, não sei o quê, por isso que o cara tá rico pra caramba, porque
pô, você... antigamente tu joga... A TV é assim, tu joga... Tu fala, ó, aí tu faz a pesquisa, aí tu vê, esse programa atinge classe X, Y, Z, dá X pontos de audiência, cada ponto corresponde a X domicílios e tal. Você não sabe quem é a pessoa que tá na frente da TV, que tá dentro desses domicílios, a idade que ela tem exatamente, o que ela faz, o que ela comprou. Hoje em dia, na internet, os caras já têm tudo que você vai fazer. Pra te dar a propaganda mais assertiva. Então ele sabe o site que você entrou pra comprar um não sei o que você escolheu o tênis tal ou que você foi lá e não comprou de novo. Aí tem um remarketing. Aí, então os caras É verdade. A parada tá muito sofisticada, assim. Esse lance de algoritmo, que várias vezes a gente fala, né, do algoritmo e ninguém sabe direito o que é o algoritmo, né? Que no caso é algoritmo, né, cara? Pra ver como é que ninguém sabe direito. Usou um exemplo. Na verdade, foi tudo pensado. Isso daí foi um plot twist pra você. Ele levantou pra gente cortar. Mas com certeza, entendeu? Aqui é estado de jogo. Aqui, ó. Tá, a gente vai te dar essa chance, tá? Aqui é tudo uma parceria. A gente vai te dar essa chance. Mas entendeu? Pra mim, é porque isso aí é por causa da minha mãe. A gente é pobre, daí, tipo, isso daí é um robô. Tipo, É porque que a algoritmo é a mulher do algoritmo, não é isso? É a dona Alga. É a dona Alga, cara, entendeu? E tipo assim, e na net hoje é tudo pra chamar atenção, né? Então, por exemplo, eu tava pesquisando até mídias sobre a divulgação do Poa mesmo, eu tava procurando no Google o seu nome pra ver como é que tava a venda de ingressos e tudo mais. A primeira coisa que apareceu pra chamar a atenção, e acredito que isso tenha sido uma massa que postou e pesquisou, era Jefinho da Praça morreu? Não, a gente bota a imagem agora. A gente bota a imagem. Era o primeiro bagulho. Então, tipo assim, hoje na internet tá tudo desse jeito. Como tu falou, todo mundo tá desesperado por atenção e ninguém sabe pra quem dá atenção direito. Então a internet se dividiu em vários nichos e a gente tem esse lance muito louco de tu consegue saber exatamente quando a pessoa abriu uma foto de um carro, uma marca de um tênis e isso fica te seguindo. Não é bizarro, cara. É porque foi muito rápido, né? Então a gente fica assim, caramba, que doideira. Mas, assim, tirando os abusos que vão ter que tirar em algum momento, porque privacidade é uma parada que acabou, né? Assim, se você quer estar conectado, ou você tem a sua privacidade ou você tá conectado. Os dois juntos é impossível. Cara, acontece toda hora na vida de todo mundo, aquela coisa de tipo, sei lá, tu tá conversando com um brother e daí tu falou do fone de ouvido que tu comprou e que tu tá a fim de comprar um fone de ouvido novo, porque esse é vagabundo, não sei o que. Abre teu Instagram, brilha fone de ouvido pra ti ali. Blau. É impressionante. Pô, como assim, cara? Sabe? E hoje, aquilo que tu falou, voltando uma casinha, é muito mais fácil pras agências, pros clientes, comprar o tiro certo. Sim. Antigamente, eu sempre fui contra essa coisa dos institutos de pesquisa. Por quê, cara? Porque a gente se baseava... Eu trabalhei 15 anos numa rádio, de 97 a 2012, era uma rede de rádios aqui do Rio Grande do Sul, e todo mês a gente dizia que nós éramos funcionários do Ibope, porque chegava a pesquisa. Ainda deve chegar hoje, faz tempo que eu saí do rádio, mas chegava a pesquisa e daí tu tinha vários indicativos ali de comportamento das pessoas que não dava pra tu ter certeza, cara. Por exemplo, vai no bairro mais chique de Porto Alegre, o bairro mais de melhor poder aquisitivo. Aí tu entrevista 500 residências. Quantos donos dessa residência tu realmente falou? Quantas pessoas dali são representativas em relação àquela classe social daquele endereço? E aí vinha na pesquisa o referente à pesquisa que foi feita naquele endereço, mas daí tu fica na mão do entrevistador da pesquisa. Se ele chegou lá e eu tô trabalhando na casa, eu sou sei lá, um marceneiro que foi lá fazer uma obra, mas eu sou conhecido do dono da casa e eu tenho a chave. Aí o cara chegou lá e me entrevistou. Se esse cara da pesquisa quiser botar que ele é o dono da casa, botou. Ou se ele quiser dizer que ele é o dono da casa, disse. E aí gera um número que não é um número verdadeiro. Sim. E em cima disso, obviamente, hoje, se pegar o teu Instagram ou o teu Facebook, tá tudo dito ali, o perfil de audiência, se tem mais homens, mais mulheres, qual é a faixa etária, como que... Isso é muito legal. E não adianta você querer mentir pra plataforma, porque a plataforma, ela vai... Ela diferentemente desse entrevistador, ela não vai acreditar no que você tá falando, ela vai se basear no que você tá fazendo na rede. Exatamente. Então, assim, não adianta você falar que não gosta de sertanejo se você segue cantores sertanejos, se você curte o sertanejo, se você não sei o que é o sertanejo, se você quando tá com o telefone desligado, mas tá ouvindo o sertanejo. Então, tipo, os caras sabem, brother. É impressionante isso. Agora, é porque eu ia chegar num lugar que
tirando os excessos, a gente se assusta porque eu acho que é muito, muito rápido e tem alguns excessos, né? Sim. Dos caras, sei lá, a gente não sabe exatamente qual é o poder de quem. Imagina isso na mão de um ditador. É um vale. Pô, o cara sabe tudo que a população dele quer. Meu Deus, é uma parada. A gente tem que entender um pouco os limites disso. Mas se a gente tentar olhar por outro lado, o cego propondo um olhar aqui, é bom, né, cara? Assim, é assustador, mas talvez a próxima geração vai falar, vocês estão assustados porque isso é ótimo, porque... Sim. Pô, que legal que existe um jeito de globalizar a porra toda, né? E de realmente me passar uma propaganda de um fone que eu preciso, né? É assustador, mas ao mesmo tempo beleza. Não preciso nem procurar um fone, os caras já sabem, já botou aqui pra mim. Vamos ver o que é. Sei lá, mano. Tem um lado positivo nisso, interessante. Sim. Eu tenho um filho de 5 anos que agora, quando tu falou, essas novas gerações, quando conviverem com isso, vão olhar pra nós e vão dizer, ei, sai daí, ô velho reclamão, não enche o saco. É o que tem e pronto. E eu acho também, cara, que a rede, de uma certa forma, como tudo, tem o lado bom e o lado ruim, mas o lado bom é muito maior. O lado bom é muito maior, objetivou a nossa vida, conseguiu fazer com que a gente tivesse mais possibilidades do que... Sei lá, tu falou que tu é carioca. Tu nasceu no Rio mesmo, em Niterói? Eu sou fluminense, na verdade. Fluminense. Mas ninguém usa esse termo no Rio, né? O carioca e o fluminense. Não, por que o termo fluminense? Porque o fluminense é quem... O carioca mesmo é quem nasce na capital. Certo. No Rio de Janeiro, capital. Quem nasce em todas as outras cidades, excetuando a capital, é fluminense. Por que isso, cara? Porque, não sei, é cidadão fluminense. Não é, porque na verdade eram 2 estados, né, antes. Aí depois que juntou, era Guanabara e o Rio de Janeiro, e aí juntou pra ser um estado só. Talvez seja por isso, não sei. E tu torce pelo Fluminense? Nem pensar. Não faz o menor sentido. Eu sou cego, não imbecil. Abraço pra torcida do Fluminense. Mas eu torço pro Flamengo, é óbvio. Essa pergunta nem... eu nem sei por que as pessoas torcem pra outras coisas. Todo meu amigo carioca flamenguista fala isso, é óbvio. Por que é óbvio, cara? Porque é a maior torcida do Brasil? Não, do mundo, né? Do Brasil. Eu amo esses flamenguistas, cara. Olha, eu vou te dizer um negócio. A torcida do mundo, né? Eu sou gremista, cara. Não tô muito legal contigo nos últimos 2 anos, não, entendeu? Então, tipo... Vamos trocar de assunto. Mas o Grêmio tem que acertar com muita gente, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O último ano é inacreditável o que tá acontecendo. Como é que um time que tem uma folha de 15 milhões... tá em penúltimo do brasileiro, cara. É uma maluquice, né? Mas você vê, o Flamengo há 1 mês e meio atrás era um fenômeno. Agora a gente já tá... não vai... Que merda, não vai ganhar a Libertadores. Futebol é muito doido, cara. Tem umas coisas ali que a gente não consegue acessar, não. E desse momento, cara, que nasceu o Jefinho até tu virar um comediante, como foi tua vida, velho? Que nasceu... que eu nasci como comediante? Não, eu digo assim, até tu virar comediante, como foi tua infância, como foi tua adolescência, entendeu? Até tu chegar nesse nível, porque deve ter tido um dia, eu sempre pergunto pra galera, qual foi o dia que tu olhou e pensou assim, ó eu fazendo... e pensou assim, pô, vou virar um comediante, cara, isso aqui é legal, acho que vale. Cara, eu vou te falar, depois eu peço alguém pra pegar, eu trouxe o meu livro, que eu conto várias histórias desse livro. É um livro que eu escrevi quando eu tava ali pra fazer. Era pra eu ter lançado com 10 anos de carreira. Aí veio pandemia, não sei o que, acabei lançando com 11, mas enfim. Acabei escrevendo algumas coisas a mais. Eu conto nesse livro exatamente isso, que eu não era aquela criança que os pais já botaram pra fazer teatro desde moleque, não sei o quê. Não, assim, minha família humilde, de São Gonçalo, etc e tal. Nossa referência cultural era rádio e TV, sacou? E eu gostava de comédia, como todo brasileiro, aquele moleque, aquelas coisas de estar conversando com os primos mais velhos e um zoando o outro, eu ria muito daquilo. E aí quando eu tava com a galera mais da minha faixa etária, eu tentava reproduzir as brincadeiras e tal. Quando o pessoal ria de mim, eu achava engraçado, mas eu era muito bipolarzinho no sentido assim, eu era muito tímido. Então tem dia que eu tava timidão, mas tem dia que eu não tava. Tem dia que eu conseguia estar brincando com todo mundo e tal. Esse dia que eu tava brincando com todo mundo, eu achava legal. Falei, pô, podia ser todo dia assim, né? Porque aí tem dia que eu tava mais retraído e tal. Isso é um ponto, assim, que eu lembro de ter algo, de gostar de comédia em mim. Lembro uma passagem, que eu era moleque ainda também, de estar assistindo, olha que doideira, A Praça é Nossa com a minha mãe.
e falar, mãe, como é? E enxergava ainda. É que eu fiquei cego aos 11 anos, né? Aí de falar, mãe, como é que faz pra trabalhar lá? Aí mãe, né, fala, não, tem que estudar muito, meu filho, pra trabalhar tem que estudar muito. E eu era uma criança de boas notas. Sim. Aí eu pensei, então não é tão difícil, porra. Se é só estudar muito, então tudo bem. Mas confesso pra você que não era, sabe, aquela criança que tinha aquele impulso de ser, aquela coisa. Não, eu gostava, mas ao mesmo tempo me achava muito, muito longe, assim. Mas eu tinha já um certo exibicionismo, sim. Eu queria ser, por exemplo, jogador de futebol. Eu jogava bola, eu gostava de jogar e achava que jogava direitinho. Mas, engraçado, eu tava conversando isso ontem com o Gabriel, meu produtor. A parte do futebol que eu achava mais interessante era mais espalhafatosa, assim. Por exemplo, o cara que eu mais gostava no futebol era o Denilson. Ele fazia as paradas que eu falava, caraca, esse cara, como é que ele fez? Meu Deus, o Arce tá até agora procurando essa bola. Eu achava incrível fazer umas paradas assim, sabe? Deixar os outros... Aí eu achava engraçado e tal. Gol mesmo não fazia. Então, aí plateia, gostava quando tinha gente acompanhando os jogos, então já tinha um exibicionismozinho. Fiquei cego aos 11 anos e tal, tive a trombose cerebral, que causou a atrofia dos nervos ópticos, né? São os nervos que ligam o olho ao cérebro. Daqui vem pro lado de cá, daqui vem pro lado de cá. Aí eles atrofiaram, por isso que eu deixei de enxergar, que foi a consequência de uma trombose cerebral. E aí eu tive que me readaptar. Então, assim, eu não tinha mais o futebol, não tinha mais essas coisas. Ao mesmo tempo, eu fui tentando me entender ali, naquela vida, etc e tal. Puxa, pra uma criança de 11 anos não deve ter sido nada fácil. Nada fácil. Esses primeiros momentos, assim, foram os mais... Na verdade, os primeiros, nem tanto, porque a gente ainda não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu lembro que eu fiquei um mês internado, etc e tal. Aí tive alta da neurologia, né? Não tinha mais problema. E tem uma explicação a trombose cerebral? Não, eu tive do nada. Uma médica uma vez me disse que realmente existe uma porcentagem, assim, de pessoas, e até criança, porque trombose geralmente é doença de pessoa com mais idade, né? Sim. Mas tem, sim, uma porcentagem de pessoas que têm trombose do nada, que a causa não é descoberta, né? O médico vai perguntar o porquê. Então, assim, eu não tinha tido pancada recente, eu não tinha tido nada disso. Veio e beleza. Aí eu fiquei internado, etc e tal, e saí. Quando eu saí, a neurologia me deu alta. Só que eu já tava com essas sequelas, né? Eu já não tava enxergando bem. E eu tava com uma paralisia facial do lado esquerdo também. Fiz a fisioterapia, tal. E a coisa da visão, falou, agora tem que procurar a oftalmologia pra ver realmente o que é. O quadro dele em relação ao cérebro tá ótimo, né? Porque realmente foi, né, chegaram a me dar 10 dias de vida, assim, porque o coágulo tava... Puta, que louco. É porque é um entupimento, né? Então, assim, na verdade, o fato de eu ter tido isso jovem até me ajudou pra eu conseguir aguentar, né, o organismo conseguir aguentar essa pressão de o sangue não tá passando e o negócio enchendo. Se aquilo estourasse, é hemorragia cerebral, já era. E aí não tinha o que fazer, né? Não tinha uma cirurgia pra abrir a minha cabeça e fazer o negócio. Então era clínico, era dar remédio e esperar funcionar. E aí o tempo ia passando, até que chegou algum momento, até 10 dias e tal. Mas aí, enfim, graças a Deus deu tudo certo. Mas isso tu sabe depois de adulto. Depois de adulto. Exatamente. Ninguém chegou pra ti com 11 anos e disse, meu... Eu sabia que tinha alguma coisa... É isso, se você não tava entendendo o que agora... Claro, criança percebe, mas assim, você não sabe exatamente. Eu sabia que era alguma coisa grave, porque, fiquei um mês... e eu fiquei na época do final do ano ali, Natal, Ano Novo. Então tu via as pessoas sendo... ganhando alta, tendo altas antecipadas e tal. Vai passar o Natal, a família... Eu ia ficando. Eu falava, meu caso... é mais grave, né? Eu fiquei sozinho, assim. Essa é uma parte mais punk, assim. Deu na enfermaria do hospital público, tinha sei lá, eu e mais 8 pessoas. E no Natal e no Ano Novo só tinha eu, sabe? Eu, meu pai, minha mãe. E a gente passou ali o nosso Natal e o nosso Réveillon ali. Eu tive alta no dia 9 de janeiro, quando eu saí. E fui ver essa questão do olho e tal. Então, no começo, você chega a falar, foi punk, foi difícil a adaptação no começo. Quando eu voltei pra casa esses primeiros meses, na verdade, foi aquele alívio. Sabe, de estar voltando pra casa e tal. E aí os amigos chegando junto, a família, etc e tal. Então, não teve muito eu senti essa dificuldade. A dificuldade foi sentindo quando a vida foi avançando. Aí volta pra escola,
aí volta, aí tem que fazer as coisas, aí tem que se adaptar. E aí que eu fui entender. Eu era aquela criança do Satanás, né? Que zoava todo mundo. Eu saí na 5ª série sendo um menino Satanás que zoava todo mundo, brincava com as meninas e voltei no ano seguinte um alvo fácil. Os caras olharam e disseram, agora é com a gente. Agora é com a gente. Agora vamos se vingar, velho. Então, teve todo esse processo, etc e tal. Aí... Mas como a família faz parte nessa hora, né, brother? Como a família ajuda. Eu sou muito grato, cara. Todas... Nenhuma família é perfeita, mas assim, depois eu vim a descobrir que muita gente que passa pelo que eu passei, a família simplesmente abandona e tal. É uma coisa que eu nem sabia que existia. E assim, eu, muito pelo contrário, minha família sempre esteve comigo, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, nunca teve familiares, tios e parentes e tal. Sempre foi uma parada que eu tive muito... E olhando pra trás hoje, Jefinho? Olhando pra trás e vendo... Piadoca. Que mania, né, cara? O cara piadoca. Mas, claro, deve ter tirado uma grande lição de vida disso tudo, né, cara? Mas deve dar um puto orgulho também ver onde tu chegou e tudo que tu conquistou nesse período, porque afinal de contas, como tu falou, tu viu lá a criança, tua mãe falou que tinha que estudar muito. Quanto comediante queria estar lá no teu lugar na praça hoje? Sim, é muito louco essa parada porque, na verdade, a minha vida mudou, assim, e de percepção de vida, foi quando eu virei essa chave da pessoa que eu me tornei, porque é foda, né? Ninguém fala, vai, é por isso, vamos lá, tem um monte de janela abrindo na minha cabeça. As pessoas falam assim, você é cego, tudo bem você se zoar, mas o cara que não é cego não é muito legal e tal. Eu falo que a deficiência ela tem que ser naturalizada, porque... E que a pessoa que não tem deficiência, ela pode falar sobre deficiência também de maneira séria, de maneira engraçada, zoando ou não, porque a deficiência é uma coisa normal e ninguém tá imune a adquirir uma deficiência. Então, se é uma coisa que faz parte de todo mundo, que pode fazer parte de todo mundo pode falar. Não tem essa que só pode falar... Todo mundo pode falar de assalto, mesmo que não tenha sido assaltado. Então, assim, não tem um pouco essa. Eu tô falando isso, eu abri essa janela porque... Quando eu nasci enxergando normal. Então eu não tinha esse raciocínio que, tudo bem de eu me tornar assim. Pode acontecer isso comigo. A gente tem que entender que é uma coisa que faz parte da vida e tal. Você vive, você não fica pensando nessas coisas, claro, né? E aí quando eu adquiri a deficiência visual, você entra muito naquelas negações, naquelas revoltas, porque eu, e e ainda mais uma criança, né, de 11 anos, pré-adolescente ali, na hora dos primeiros beijos na boca, não sei o quê. Já é fase difícil já de natureza. Já. É, uma coisa que você fala, caramba, a vulnerabilidade nessa faixa da vida é foda, né? Porque é a época você tá descobrindo um monte de coisa, de zoeira e bullying, não sei o quê, e afetividade, tem um monte de questão ali, hormônios, enfim. E aí... eu tive dos meus 11 aos meus 15, 16 anos, muita dificuldade de me entender e de me aceitar como deficiente visual, assim. Eu não era depressivo, eu não andava triste, eu brincava, mas na questão da minha deficiência visual, eu não tratava com essa naturalidade que eu trato hoje, né? Eu tinha ali as minhas questões, eu não queria usar a bengala, os meus amigos saíam comigo, eu ia botando a mão no ombrinho dele, eu ficava andando, esbarrando o bracinho do lado pra saber onde o cara tava, mas... com a imagem de que era uma pessoa que enxergava, entendeu? Aí eu esbarrava nos lugares, fingia que tinha sido uma coisa normal e tal. Então, assim, eu tinha essa parada, eu me escondia. E a coisa começou a acontecer pra mim quando eu entendi que não. Quando eu acabei cansando, e aí óbvio que alguns processos me ajudaram. Conhecer outras pessoas com deficiência visual que já tinham suas vidas e que eram independentes, que zoavam, que fazia tudo, me ajudou, sabe? A entender, então eu posso fazer isso sozinho, cara, eu posso ir no shopping sozinho, eu posso trabalhar sozinho, posso morar sozinho, cara mora sozinho, como é que tu mora sozinho? Enfim, e aí tu vai entendendo que, beleza, mano, tu é cego, mas e aí? Dá pra tu fazer as paradas, vai fazer ou não vai, né? Tu pode optar por não fazer ou ver os mecanismos e tal. Então, o meu orgulho maior, porque todo o resto foi decorrente dessa percepção. Assim, o meu orgulho maior foi de ter tido essa percepção ali.
com 15, com 16 anos e entender, cara, meu irmão, sou deficiente visual mesmo, é isso que eu sou, é cego, que então louco vambora. que tu tá falando isso, cara, desculpa eu te interromper. Pra mim, na minha concepção, eu acho que... Não tô querendo dizer que isso é verdade absoluta, mas eu acho que a pior fase da vida de um homem, menino, não tô falando das mulheres, agora tô falando especificamente dos homens, é dos 15 aos 20. Porque dos 15 aos 20, tu já te enxerga como homem, mas todo mundo te enxerga como um guri. E tu ainda tinha mais essa maleta pra carregar nesse momento. Porque quando tu chega ali com 15 anos, é bem como tu falou, já tem um monte de amigo que já transou, e Sim. tu não transou ainda, e daí tu fica naquela, e aí vem o bullying, e aí é o virgem, e aí eu não sei o quê, e aí tu acha que tu é homem. Mas pra todo mundo tu é um moleque. E aí, dos 15 aos 20, tu tem que achar profissão, tu tem que te afirmar como homem perante os outros, porque os mais velhos, de 19, 20, 25, eles adoram zoar o piá, o moleque, nós aqui é piá. E aí, porra, cara, tu nessa hora conseguiu ter a grandeza ainda de virar a chave. De entender, porque uma coisa que eu sempre tive foi vontade de vencer, de vencer na vida, assim, de dar um passo além economicamente mesmo, falando do que os meus pais tinham. Os pais dos meus pais foram muito mais pobres que os meus pais, e os meus pais eram pobres. E eu não queria ser tão pobre quanto os meus pais, eu queria continuar, né? Então, assim, eu sempre tive essa coisa de, mano, de vou fazer faculdade e papapá, pô, se o sonho do cara é ser jogador de futebol, por que ele não vai atrás até o final? De repente não dá, por que disse que não dá? De repente dá, entendeu? Então, assim, sempre tive essa coisa, quando eu inventei de ser artista, então vamos ser artista. Então eu tive vários caminhos, assim, que me abriram ao longo do tempo pra tentar fazer isso. Só que a não aceitação de quem eu era ia de encontro a isso. Porque, pô, você vai querer... você pode vencer na vida, etc e tal, economicamente, escondendo traços da sua personalidade e tal. Mas se tiver totalmente bem resolvido com você, a possibilidade do sucesso e de você lidar melhor com os fracassos também é muito maior, né? Do que você tá ali não se entendendo direito e cheio de questão, e ainda assim querer ter cabeça pra ir atrás das coisas, dos seus sonhos e tal. Então, assim, eu entendi ali com os meus 15, 16 anos que se eu continuasse nessa de fingir que enxergava, de não me aceitar, de não ter meios pra ler coisas, pra estudar coisas, pra mexer em computador, não sei o que lá, eu ia ficar parado. Ou ia ficar numa dependência eterna de alguém. Entendeu? Então, como eu queria ter uma autonomia pra correr atrás das minhas coisas, né? E mesmo com dificuldade, eu já corria, né? Já tentava fazer os meus primeiros movimentos artísticos e tal. Então, foi uma coisa que, na verdade, eu deslanchou, sabe? Eu ficava na escola ali, morcegando e tal. Quando eu ia fazer alguma coisa com o professor, que eu falava, aqui, ó, aprendi a mexer no computador, consigo te mandar esse texto escrito, não sei o quê. E caramba, aí as notas melhoravam e tal, e isso ia me empolgando. Eu, pô, tô avançando e tal. Então, ali dos 15 pros 16 foi que eu entendi. E quando eu me entendi com pessoa com deficiência visual, aí vira uma chave, assim, 180 graus, que aí... foi o que a galera hoje chama de empoderar, né? Aí eu me empoderei mesmo como uma pessoa com deficiência visual. Aí você passa a ter uma sensação de pertencimento de grupo, que você quer se afirmar como pessoa com deficiência visual. Tipo assim, eu chego num lugar e falo, olha só, tem um cego aqui, hein, brother, preciso de uma ajuda aqui e tal. E isso não é uma questão. Isso tem que ser assim, porque, pô, claro, tem que chegar num lugar, as pessoas têm que saber e tal, orientar as pessoas, etc. Aí esse cara que eu sou hoje, de falar sobre a cegueira, e aí de brincar também, sempre gostei de brincar. Então, quando isso deixou de ser uma questão, veio junto com as brincadeiras, com as piadas, e com outros cegos, e saindo, e zoando, e fazendo merda, e falar, realmente, não tem diferença. É só eu pegar essa bengala, mostrar pras pessoas que eu sou deficiente visual mesmo, e as coisas acontecem, né? Enfim, aí vai ter as dificuldades, os ônus, mas vai ter vários outros bônus, enfim. Então... Teu livro tá aqui na minha mão, tô mostrando pra câmera. Maneiro. Sobre o que fala, onde a galera encontra ele, principalmente
Eu tô por pilha do Ventura. Desde criança eu gosto de escrever também. Não era tão bom nas notas, mas português sempre foi minha melhor matéria e sempre fui muito bem. Ganhava concurso de redação e tal. E, cara, eu tenho mais de 100 poesias escritas, letra de música, enfim. E eu vou escrever um livro também agora. Escrever não, já tá pronto, só que eu preciso agora começar a organizar ele. Cara, talvez seja uma das grandes realizações profissionais da minha vida, quando eu conseguir fazer isso. Tu te sente realizado hoje? Eu me sinto, cara. Eu me sinto muito realizado. E o livro, fala um pouco dele, cara. O livro, fala disso? Fala. Na verdade, o livro foi quase que uma forma de colocar tudo num lugar, essa trajetória de 10 anos de carreira, né? Eu pensei na coisa do ter algo pra ofertar ao público nos shows, sabe? Essa coisa de, pô, os caras vendem livros, os caras vendem caneca, os caras não sei o quê. Eu acho que, pô, ter um livro também, que seja um livro maneiro pra eu vender, eu acho que seria legal. E aí eu fiquei pensando, mas que livro que eu vou fazer? Crônica, não sei o que lá e tal. Uma vez num banho me deu um estalo de que eu acho que eu tava com 8 anos de carreira e eu sempre imaginei que eu levaria uns 2 anos pra escrever o livro, cara, da correria e tal. Aí eu falei, cara, eu acho que eu posso começar a escrever umas memórias pra lançar quando eu tiver 10 anos de carreira. Eu acho que vai ser um produto legal, né? A minha ideia era lançar livro, gravar especial, fazer meio que um combo de produtos, assim. E aí fui escrevendo. Sempre fui muito fã do Jô Soares. Eu lembro do Jô falar uma vez que alguém falou pra ele que o lance de escrever livro é você abrir todo dia, né? O arquivo ali, nem que seja pra mexer numa vírgula e tal. E aí eu tomei essa decisão de que todo dia eu ia escrever alguma coisa, ia me dedicar meia hora, 15 minutos, ou ia simplesmente abrir o arquivo e mexer numa vírgula pra o negócio ir. Aí o negócio foi, chegou 1 ano e meio, 2 anos depois tava pronto, assim. Falei, caramba, cheguei. E aí levei mais um tempo pra conseguir achar um parceiro legal pra produzir, enfim. Sim. Aí teve mais esse processo. Aí veio a pandemia também e tal, deu uma atrasada. Acabei lançando ele. Quando eu lancei eu já tinha uns 11 anos de carreira, mas ele não compromete a leitura, porque são histórias desse processo todo, esses bastidores, pessoas perguntando como é que foi, mas caramba, tu cego, começou como? E no Faustão, como é que chegou lá? E Jô, e Zorra, Praça, não sei o quê, como é que começou a fazer comédia? Essas perguntas todas que as pessoas fazem, tá tudo aí, sabe? Meus primeiros impulsos, aí eu vou lá na infância, conto um pouquinho de como que era, de como que eu fiquei cego, conto um pouquinho dessa fase da aceitação que eu passei, e chego na parte de quando eu tava bem comigo mesmo e fui correr atrás das paradas. Que foi essa virada de chave que tu fala. E aí até aí eu dou uma pincelada nisso, não é... Deve ser uns 10% do livro, deve ser isso, de 10 a 15% eu contextualizando o leitor nesse pré, né, nesse preâmbulo, e daí pra frente é tudo que eu conquistei a partir do momento que teve essa virada de chave. As faculdades que eu fiz 2 faculdades, eu me formei em teatro, aí fui fazer os programas, e aí os shows e etc e tal, a carreira avançando, as coisas que foram acontecendo, aí me tornei palestrante e conto tudo como aconteceu ali, e as histórias saborosas de bastidores, as vitórias, as derrotas, enfim, tá tudo aí. Sabe por que eu te perguntei se tu te sente realizado hoje, velho? Porque tem muita gente que às vezes dá uma estacionada na vida, tá ligado? Tem muita gente que às vezes fica criando crenças limitantes e não consegue ir adiante naquilo que tem como sonho, que tem como ideal de vida mesmo. E às vezes dá umas travadas que fica 2, 3, 4 anos sem dar essa guinada, sem dar essa virada de chave que tu te referiu, entende? E, cara, se a gente tá vendo um depoimento de um cara que passou por dificuldades na vida por causa da deficiência e que enxergou, porque eu acho que aí tu deve ter esses relatos, deve ser muito mais foda pra quem nasce sem ou não, eu não sei como é que é, sabe? Porque deve ter sido muito difícil com 11 anos daí começar a refazer até chegar nessa virada, mas tu tem memória de quando tu enxergava. Tu tem essas memórias das coisas que tu viveu. É que nem uma criança com 10 anos que perde o pai. O pai faleceu, mas ele tem o pai na memória. Ele sabe aquele pai que teve presente até ali e tudo que aconteceu. E aí tem que se readaptar à nova vida sem o pai do lado. Mas
toca a ficha e consegue fazer acontecer. Muita gente perde pai ou mãe na infância, ou às vezes até os dois. O que eu tô querendo dizer, cara, é que, e sem média nenhuma contigo, é muito legal ouvir o teu depoimento e entender que tu é bem resolvido com isso hoje, que tu conquistou uma posição na tua carreira que tu escolheu. Óbvio, tu não viu, mas eu me emocionei aqui quando tu tava falando, justamente porque, velho, é muito bonito de ver isso, enquanto às vezes eu vejo gente reclamando de certos problemas ou de certos desafios que aparecem na vida e que travam. E que não conseguem, que ficam ali focados, que nem um cavalo tapa-olho olhando para aquilo ali e dizendo, não, eu não posso perder isso aqui porque senão eu não vou conseguir. Tipo, velho, só um pouquinho. Hoje tu tem uma realidade. Tu tá satisfeito com ela ou não? Ah, não tô. Tu vai empurrar com a barriga pra quê? Pra quê? Pra perder tempo? Pra tua vida ficar atrasando e rolando pra trás? E, cara, que bonito tu ter tido essa guinada com 15 anos de idade e daí por diante construir essa história tão a fuder que tu tem. É que reclamar é gostoso, né? É quentinho, assim, tu fica ali, tu não faz porra nenhuma, tu só reclama. Então, assim, e eu falo isso não é de cima pra baixo não, porque a gente tem os nossos momentos, sacou? Agora, você ter essa consciência disso que você acabou de falar, é que é importante, é que, cara, beleza, tive um momento ali que eu fiquei reclamando, mas tu ficar 4 anos reclamando, mano, tu reclamou um mês, as coisas não avançaram, assim, então, assim, não muda a estratégia, porque o reclamar te dá uma sensação de que você tá fazendo algo e você não tá fazendo nada e é confortável. Porra, mas esse Brasil também, aí não dá pra enriquecer, porque o Brasil é assim, corrupção e o caralho, e que, porra, aí é foda, aí lá, e tu fica ali, beleza. Aí tu fica ali. Aí ou você vai empreender nos Estados Unidos, você não vai também, porque não tem dinheiro pra ir pros Estados Unidos, cara. Então, cara, fica esse tipo de... Não, vai dizer que tu não conhece muita gente que fala, não gosto do meu trabalho. Ou tem muita gente que trabalha como empregado em algum lugar, ou às vezes até como autônomo, mas não curte o que tá fazendo. Então arruma um rumo pra curtir e pra ser prazeroso, porque não adianta reclamar. E muitas vezes as pessoas gostam de entregar no colo do outro seus problemas. Sabe? Hoje, Jefinho, tá foda, meu. Pô, tu tá lá na praça, tá tri bem, eu tô dando murro em ponta de faca aí, não consigo nunca, não viro, não isso. Tá, beleza, mas essa é a tua vida. É tu que tem que dar jeito pra ela, não é o Jefinho que vai te dar a fórmula mágica pra tu tocar. Que claro existe, que né, cara? É meio piegas. Mas isso que tu falou, tu virou a chave, tu chegou à conclusão que não tinha como e que tu precisava te adaptar àquilo ali. Muitas vezes as pessoas ficam criando crenças limitantes pra não agir. Esse lance de crença limitante é foda, porque a cabeça, cara, a cabeça da gente faz você se sabotar pra caramba, né? As pessoas se sabotam muito. Então, ter conhecimento tem ferramentas hoje em dia, né? Assim, você consegue ler livros, você consegue ouvir pessoas, tem a coisa tem coaches aí, tem muito charlatanismo nisso, mas tem muita gente séria. Que você consegue aprender, porque na verdade a gente não é ensinado também. É o que eu tô te falando. Se a nossa cultura já nos ensinasse a lidar com as adversidades desde sempre, não sei o que, eu não teria passado 4, 5 anos, por mais adolescente que eu fosse, entendeu? Porque eu viveria num contexto social de que as pessoas entendem que é assim mesmo, e que vida que cego, e que papapá, e que tem isso, que tem aquilo. Então, assim, a gente vive também num mundo que produz essas frustrações e tal muito, muito facilmente, né? Muita competição, muita venda do que é ser feliz e lá. E aí a gente vai ficando no meio desse caldeirão. Se você conseguir dar um passo atrás, tentar olhar o panorama de fora, assim, entender que, velho, a felicidade tá dentro de mim, sabe? Não adianta tu achar que tu vai ser feliz porque tu tem um carro foda. Agora, tudo bem querer ter um carro foda. Agora, se você for projetar a tua felicidade em ter um carro foda, tu tá projetando a tua felicidade numa parada que é externa, brother. E não em você. Tua felicidade tem que estar em você, assim, que pra quando tu tiver um carro foda, tu tá realmente feliz. Porque se tu tiver fudido por dentro, tu pode ter qualquer carro, mano. Tu pode ter uma nave espacial. Tá cheio de milionários se matando aí, cara. Cara, eu tinha essa coisa da crença limitante. Eu trabalhei nessa rádio por 15 anos e eu tinha muita vontade de abrir a artistaria, de ter a minha própria produtora, de fazer a coisa andar. E, velho, por uns 3 anos eu não saí dessa rádio, porque essa rádio, dentre várias negociações que eu tive ao longo desses 15 anos, eles bancavam o meu celular.
E eu já tinha negociado com o gerente da rádio que eu podia fazer minhas produções próprias, então eu cumpria com tudo que tinha que fazer da rádio, mas fazia um show do Capital Inicial, ou fazia um show do Armandinho, enfim. E eu olhava, e meu pai estava muito doente na época também, dependia de mim antes dele falecer, e muitas coisas eu fazia, e eu tinha muito medo, olha que viagem, de quanto ia dar minha conta de telefone, porque a rádio pagava o meu telefone e eu sabia que dava uma grana, mas eu não sabia quanto, porque não vinha a conta, e era um plano empresarial de todos os funcionários da UBRA, que era a universidade, e aí eu ia lá no RH e dizia, galera, eu quero saber quanto dá minha conta. Mas dá tudo junto, porque eu queria pedir demissão e, tipo, saber, vou ter que gastar sei lá, R$500 por mês com um celular. E eu tinha esse medo, brother. E um diretor comercial da rádio na época, meio que me deu estalo também, ele chegou e falou assim pra mim, velho, vou te dizer uma parada. Quando tu fechar o teu quarto negócio pela tua produtora, tu já não vai mais lembrar daqui. Vai, velho, voa que tu tá pronto. Vai e faz o que tem que ser feito. E aquele maluco ali meio que... Eu até nem era tão íntimo dele, nem nada, enfim, mas... Ele meio que abriu meus olhos, tá ligado? E, cara, eu digo com o maior orgulho do mundo hoje. Isso me orgulha muito. Eu não sei quanto dá meu celular hoje. Porque é pago pela minha financeiro lá da artistaria, que tem umas 4, 5 linhas, entende? Então, eu nunca peguei... Eu posso ir lá pegar a conta, mas eu prefiro não pegar hoje. E eu vivo isso hoje... Claro, sou muito feliz, espero nunca mais ser empregado. É difícil ser empresário no Brasil, mas eu não posso esmorecer. Lógico. Se era o meu sonho, eu tenho que continuar. E hoje eu sou muito orgulhoso disso. Tenho uma história na comédia também de 10 anos, onde muita coisa sei que fiz acontecer. E, cara, é isso. Entende? É isso que tu tá falando. Ou a gente bota pra baixo e faz acontecer, que é meio piegas, o foco. O que tu quer? Tu quer isso? Então foca nisso, que nem tu falou que tu ouviu do Jô, todo dia escrever um pouquinho pelo livro. Faz todo dia alguma coisa pelo teu foco, velho, que tu vai conquistar. Vai chegar em 10 anos, talvez tu seja o mais pica do teu mercado, ou não, talvez tu seja um mediano, ou, cara, porra, tu ganha uma graninha ali e tal, mas se tu tá feliz, se tu tá satisfeito e esse é o teu padrão, beleza. Mas não fica infeliz jogando infelicidade pro colo dos outros, como se eles tivessem que te explicar como que é. É aquela parada, se tu tá no fundo do poço, pelo amor de Deus, tu para de cavar, sabe? Isso é uma frase que meu pai falava, porque as pessoas normalmente elas tendem a ter um problema de vida, né? Que a gente vive num mundo muito conturbado, e normalmente tu chama mais negatividade reclamando das coisas e olhando pros outros. Tipo o lance do carro que você falou, meu pai sempre falou muito isso. As pessoas não querem que tu fique bem no mesmo nível que elas. Tu não quer ficar bem como todo mundo. Tu quer que a pessoa que tá do teu lado, que tá com a grama mais verde, fique pior que tu. Tu não quer tu subir, sabe? A maioria das pessoas quer que o outro desça. Então a gente bota muito esse padrão de felicidade. E às vezes é inconsciente, né? Às vezes é inconsciente. Tem muita gente que inveja a vida dos outros e nem tá percebendo que tá invejando. Nem tá percebendo que tá vibrando naquilo ali, que... não, mas então pra ficar melhor pra mim tem que ser assim porque fulano tá assado. Cara, olha pra dentro de ti. É uma frase que eu ouvi do Ventura também, vou citar o cara de novo, meu brother, mas enfim, bebe da tua fonte, cara. Bebe da tua fonte, faz acontecer por ti. Claro que a tua fonte tem várias referências. Tem várias coisas que tu gostou, mas como o próprio Jefinho falou aqui, um dia com a mãe assistindo a praça, ele pensou, puta, não é tão difícil. Então eu vou... Claro que desse dia em diante tu não saiu mega focado, pensando, meu Deus, eu tenho que ser da praça é nossa. Mas ali tu já plantou uma sementinha. Sim. Ali tu já na tua cabeça, no teu inconsciente, ficou com aquilo gravado, dá? Não me vem com não tem como. Dá? Sim, sim. Quanta gente chega pro cara e diz, às vezes, pra querer até brecar os projetos do cara. Mas isso não tem como. Eu já vi brother, por exemplo, cara, que ganhava um salário de 60 mil reais numa multinacional e chegou pra mim e falou, velho, vou largar. Eu disse, meu irmão, tu vai largar? Não dá, não consigo mais aguentar os chineses, cara. Não dá, os caras não dormem. O travesseiro deles é o computador. Eles dormem 4 horas e trabalham que nem uns demônios. Não dá, não consigo. Hoje esse maluco mora na Bahia, trabalha numa outra multinacional, que é uma indústria... Eu nem sabia que isso existia. É uma indústria de alimento nutricional para pet e que cresceu 4 vezes mais na pandemia. Porque, né, todo mundo com os pets. Contrataram 400 funcionários, é lá em Varginha, em Minas Gerais. E a família dele mora na Bahia e ele vai uma vez por semana visitar a família.
a mulher e as 2 filhas, e esse cara é trifeliz hoje. E eu não sei se ele ganha os mesmos 60. Acho que tá... Não falamos sobre isso. Mas a diferença do cara na felicidade dele... E quando ele tava lá naquela crença limitante que, pô, quem ganha 60 mil por mês hoje, cara? É uma prata, né? É uma bela de uma grana. Mas o cara não tava feliz e conseguiu fazer. Quanto é que você quer pagar, né? Eu acho que o lance é esse. Quanto é que você tá valendo a pena tu pagar tuas horas de sono por 60 mil? Porque às vezes não vale. Às vezes tu pode chegar num determinado momento da tua vida e falar, não, tá valendo. Tá valendo porque eu vou ficar 3 anos aqui pagando isso pra depois não sei o quê. Cada um tem a sua estratégia, sua parada, né? Sim. Mas tem gente que já fez esse cálculo. A pessoa só não toma decisão baseada no cálculo. Ela já encomendou a pesquisa. Ela já tá com o laudo na mão. Fala, meu irmão... Ela já sabe. Tá na cara dela. Não tá fechando. Tu tá infeliz... Tá ganhando 60 conto, tá caindo na tua conta e tu tá puto, mano. Tipo, tu não tá dormindo, tu tá doente, tu tá... Então, tipo, aí... O próximo passo é que muita gente não dá, né? E a pessoa fica ali doente mesmo. Refém daquilo ali, né? Refém daquilo ali. Aí aquilo consegue comprar algumas anestesias momentâneas, drogas, jantares, sei lá o quê. E a pessoa vai tentando se equilibrar naquilo. E aí daqui a pouco, chegando com 50 anos, tudo que ela conquistou na vida, ela tá gastando com remédio, com cirurgia, com cacete A4. Porque, porra, gerou uma porrada de bagulho, sabe? É muito... E pra galera que ficou afim, de comprar o livro, como é que faz? Os guris botam na tela aí. Nos shows e palestras eu sempre tenho alguns assim, até pedi mais, tô com 2 aqui, vou ver se eu vendo hoje nos shows, ou enfim, quem quiser, compra logo. Tá, já vendeu esses 2, já compramos 2. Aí, já compramos, que eu fiquei afim de ler, cara, já compro os 2. É maneiro, você vai gostar, acho que tu vai gostar, tem muita coisa maneira aí. Na verdade, eu gosto muito de ler, e desde a hora que tu puxou o livro, cara, achei ele muito bonito mesmo, e o título dele... Cara, assim, eu tenho algumas coisas na minha vida pessoal hoje que eu decidi enxergar. E que eu tenho pra mim que 2022 eu vou conseguir fazer diferente. Por isso me emocionei quando tu tava falando. Por isso, quando li o livro, pensei, caralho, velho, é isso. Eu decidi enxergar também algumas coisas que estavam muito difíceis pra mim. Que eu não tava lidando muito bem e que... Faz parte disso também, até um certo desabafo pessoal, assim, de, pô, mas será que vale a pena? Será que é isso que eu quero? Será que... E que eu tô guiando a minha vida pra 2022 pra viver diferente. Alguns detalhes, principalmente profissionais, assim. Você acha que a pandemia te deu esse estalo? Ô, meu irmão, a pandemia mudou minha vida. Caralho, a pandemia me deu uns estalos também, mano. Meu Deus. Ô, Jefinho, a gente, dia 8 de março, eu voltei do último show que eu fiz com a Artistaria, com o Nando de Salvador. E eu cheguei em Porto Alegre, mano, e tinha um monte de gente de máscara no aeroporto. E eu fiz stories tirando onda. Falei, que é? Morre mais gente de dengue no Brasil do que mané Covid. Porque ali eu tava ainda na postura pré-pandemia. Ainda naquela postura arrogante de achar que a humanidade não iria passar pelo que passou. Ali eu não tinha nem ideia do que ia acontecer. E aí, brother, eu fechei o Comedy dia 15 de março. Dia 8 foi o último show com o Nando com a Artistaria. E dia 15, quando eu fechei o Comedy, eu cheguei pra minha mulher e falei, olha só, vai ser foda. Vai demorar. Eu tô sentindo que nós estamos fudidos no bagulho. Porque pensa, eu tenho uma etiqueteria, eu tenho um comedy club, eu tenho uma produtora de humor e eu tenho um restaurante, que é dentro desse comedy club. Parou tudo, mano. O nosso comedy abre ao meio-dia, mas é outra empresa, restaurante é outro business. Sim. É almoço e tal, não sei o quê, outra equipe. E parou tudo, meu irmão. E aí eu falei, caralho, e agora, velho? Aí eu cheguei pra Vanessa, que é minha esposa, e falei... Olha só, eu tô acordando muito cedo por causa do barulho, que a gente morava num AP que também nos mudamos na pandemia, e que dava muito barulho de manhã cedo, e eu comecei a caminhar. Porque eu vi numa entrevista uma mulher falando, uma psicoterapeuta, dizendo que o momento que o ser humano tá mais em conexão consigo mesmo é quando tá caminhando sozinho na rua. E aí eu falei, quer saber? Eu preciso fazer exercício. Eu não tô fazendo exercício há muito tempo, eu preciso emagrecer e tal... Cara, do dia que... E aí eu botei na minha cabeça que eu ia começar a caminhar todos os dias e que eu ia ver o que isso ia me render, porque eu tenho um parceiro, o Elinho, dono da Severo Burger, que é a rede de hamburguerias que faz o cardápio do Comedy. Ele caminha muito, ele faz tudo caminhando, é um cara que caminha muito, 20 quilômetros num dia, assim. E aí eu falei, vou fazer. E aí eu comecei. E a primeira vez que eu caminhei deu 4 quilômetros.
E eu falei, quer saber? Eu vou caminhar até me vacinar, velho. Até me vacinar e vamos ver se vai dar 1.000 quilômetros. E comecei, velho, todo santo dia. Acordava de manhã cedo, largava pra rua ouvindo podcast, ouvindo música e no dia que eu me vacinei, deu 881 quilômetros. Por causa do aplicativo da Nike, que eu tava usando e que ajuda muito e te atiça. Tanto é que hoje eu corro, eu já nem caminho mais. Hoje eu já tô correndo, já tô fazendo tal. E, cara, isso abriu minha cabeça, Jefinho, pra um monte de coisa, brother. Pra um monte de coisa. Tanto é que isso começou em março, em abril eu fiz a Claque, que era um lance que talvez tenha sido impactado ou não. Eu liguei para um brother que tem uma empresa de TI, trouxe aquela tecnologia o Dr. Med pro Brasil, que é os médicos dão consulta através dessa tecnologia de videoconferência que hoje tá todo mundo usando, Zoom, Google Meet, o caramba. E aí esse brother trouxe esse Dr. Med, eu falei, olha só, cara, eu tive uma ideia hoje caminhando, que é o seguinte, eu tenho 75 tablets no Comedy. Se eu botar esses 75 tablets na frente do comediante, com uma residência em cada tablet, eu gero uma plateia. O comediante não gosta de fazer live, porque não tem a plateia ali, não tem o retorno, não tá vendo. E eu entrego uma plateia virtual pros caras. E aí o maluco falou, que ideia foda. Eu falei, dia 29 de maio é aniversário do Comedy, vamos fazer... mas não vai dar tempo, eu preciso de uns 6 meses pra isso. Eu falei, vamos dar-lhe o pau. Aí o que aconteceu? Ele criou a Claque, que era a plateia conectada. A gente fez, gastou uma grana pra isso, investimos uma grana. E era o quê? Salas de 25 pessoas que iam sendo replicadas. Caraca. E aí, velho, eu botei um painel de LED na frente do palco. Um painelzão, 3x3, assim, grande, 4 de comprimento por 3 de altura. Gigante, o troço animal. E coloquei uma plateia ali e fiz um show com o Ventura, com o Afonso, com o Nando, com o Cris Pereira, Cara, vendeu 4.000 ingressos a R$5. Que foda. Cara, eu nunca fiz uma porta de 20 mil no Comedy. Nunca teve uma porta de 20 mil reais porque é um lugar era antes da pandemia 250 pessoas, agora é 170, e nós estamos esperando aí pra ver se a gente consegue botar pra 200, mas não vou botar mais do que isso, porque antes era um comedy apinhado. A gente pesquisou comedy no mundo todo, pra que o nosso comedy fosse um comedy com uma plateia quente, forte, grudada no palco. O palco é meio parecido com aquele especial do Chapelle e tal. E aí o que aconteceu, cara? A Claque começou a gerar eventos. A gente começou a fazer evento empresarial, fizemos shows de vários artistas, uns 10, 15 mais ou menos, daqui do Sul e tal, e começou a monetizar e gerar uma grana. Só que, velho, a velha internet, né? Tipo assim, eu não conhecia nada de tecnologia. Tu paga programadores para ir ajustando aquele teu produto. Sim. E aí começou, de vez em quando caía, de vez em quando dava uns problemas e, consequentemente, muita gente começou a fazer esse tipo de coisa com o Google Meet, com o Zoom. Tanto é que o Zoom era o primo pobre do Vale do Silício. A tecnologia de videoconferência existe há mais de 50 anos. Sim. Só que a aceleração das tecnologias que veio agora fez com que o Zoom ganhasse, com esse nome globalizado, uma puta de uma exposição e cresceu como empresa muito. Só que aí quando todo mundo começou a fazer isso, eu lembro que o Luciano Huck fez o painel, aquele cheio de gente, com 2 telões gigantes de LED, e uma amiga minha, que é muito fã de comédia, talvez tu conheça ela, a Lê Chambrelli, que ela é do Rio também, ela é carioca, Letícia Chambrelli. Ela vai muito lá no Rio Retrô do Paulinho Serra e tal. Enfim, ela veio aqui no Comedy, ela é muito fã dos guris, ela é ativadaça da comédia. Aí ela foi lá no Luciano Huck e comentou. Aí, porque o meu nome é Luciano Bart Lopes, né? Aí, Luciano Bart Lopes, o teu xará famoso te copiando aí. Porque quando eu tive a ideia, ninguém tava fazendo, velho. Só que a gente já tinha gasto mais de, sei lá, 70, 80 mil reais entre investimentos pra essas coisas dos programadores. E aí eu falei pro Magrão que tava fazendo comigo, nós vamos ter que travar, não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro. Não tem dinheiro, não tá entrando e eu não posso, a minha reserva. Se eu não tivesse guardado dinheiro desde 2014 pra cá, tinha passado necessidade, velho. Caraca. Porque, cara, minhas empresas faturavam bem e aí pararam, do nada, todas. E todas dependendo de gente. E, cara, no Comedy foi mais de 200 mil reais de rescisões, velho. Caraca. Desde que a galera teve que ser demitida, não tinha o que fazer. Paga pelo governo, paga não sei o quê, só que a gente ficou parado 1 ano e meio. Então, nesse momento da pandemia, quando começou a ressignificar as coisas pra mim, cara, hoje o meu comedy operando é completamente diferente, a artistaria operando é completamente diferente, tive que demitir também algumas pessoas e ativou em nós a comercialização de uma maneira tal que parece que assim, a pandemia ligou um botão. Tipo, o Jefinho,
O Jefinho não é representado pela artistaria, tem a produtora dele, tem tudo isso, mas eu tenho relação com o Jefinho, como eu tenho com todos os comediantes do Brasil. Ô, Jefinho, pintou aqui uma empresa tal, ó, cara. Tá querendo tal negócio e quer usar a tua imagem, quer te contratar, a verba é essa aqui. Vamos ou não vamos? Tu vai me dizer, fala com o meu produtor. Fala com o teu produtor aceitou? E aí a gente começou a comercializar produtos. E a artistaria só se sustentou porque a gente fez essa comercialização acontecer. E aí, uma coisa que mudou na pandemia, minha mulher não trabalhava comigo. Ela um dia teve a iniciativa de dizer pra mim, ô Lu, deixa eu pegar os e-mails. Eu vou pegar os e-mails e o que tá chegando, deixa que eu vou administrar. E eu tô feliz da vida pra caralho, a mina ganha mais do que eu hoje. Eu tô felizão, velho. E ela se achou profissionalmente porque é uma condição que não tem muito no nosso mercado. As pessoas que se especializam em entender a necessidade do cliente pra dizer, ó, é esse aqui. Não, vou botar o Guto. Não, é o Jefinho que combina com isso aqui. Sim. Jefinho, ó, pintou esse cliente aqui, tá isso aqui. Meu irmão, eu quero que até 2025 a artistaria vire uma referência nacional disso. E eu pare de produzir tanto show que tu sabe como é que é. Às vezes tu gasta uma prata, bota um dinheirão na frente, chega lá no final das contas, perdi 3 mil. Empatou. Deu R$1.000 de lucro. E a trampeira que A trampeira que é 15 dias fazendo aquilo tudo acontecer, daí abre venda, fica 30 dias vendendo, aí chega lá no dia, aí é função com cidade. Então isso, respondendo a tua pergunta, me ressignificou profissionalmente. Pô, muito, que maneiro. Cara, muito. Em mim a pandemia me deu um estalo assim, eu sempre pensei em estar trabalhando, fazendo, e eu gosto muito do que eu faço, então pra mim já é prazeroso. Mas eu percebi, eu tinha tido alguns indícios disso antes da pandemia, a pandemia escancarou na minha cara, assim, que eu deixava de fazer algumas coisas que eu gostaria de fazer porque eu tava na correria. Aí, por exemplo, eu sempre botei o meu relaxamento, o meu lazer, a minha diversão no meio do meu trabalho, por mais que o meu trabalho também seja divertido pra mim, né? Então, tô aqui, tô com vocês, vou comer num restaurante, que maneiro, tal, não sei o quê. É uma diversão, mas tá dentro do meu trabalho. E aí, quando eu tava num final de semana em casa de bobeira, ao invés de eu pegar e ir pra um restaurante que eu nunca tivesse ido, com a minha mina, não sei o quê, eu não fazia essas coisas. Aí eu preferia mais estar relaxando, não sei o quê, porque na minha cabeça era como se eu, sei lá, já tivesse feito e tudo bem. Deixa eu descansar um pouco aqui e tal. Só que era sempre assim, né? Aí, por exemplo, shows, eu gosto muito de show, gosto muito de noite, de estar no lugar. Aí ficava no esquema barzinho, não sei o que, lá, de vez em quando aniversário de alguém e tal. Eu parei pra pensar que eu quase não fui em show de ninguém, show mesmo, de banda, de não sei quem, não é aquele lugar que você vai e tá ouvindo uma música, um show, fulano, quero ver um show do Caetano, não quero um show do Caetano. Aí eu vejo, o show do Caetano, 200 conto, eu falo, cara, eu vou pagar 200 conto pra ver o Caetano, mano. Caraca, não sei não, não vale não, vou assistir o pessoal ali mesmo, que aí eu tomo uma cerveja e tal. E aí na pandemia, é engraçado isso, porque você não vai, mas você fica com a sensação, é que nem a praia pro carioca, você fica com a sensação, tá ali, uma hora você pode ir. Quando a pandemia acabou isso, eu fiquei pensando assim, caraca, brother, tipo assim, a pessoa dá uma merda, então assim, vamos supor que isso seja pra sempre, não tem mais show. Tipo, eu deixei de fazer um monte de coisa, mano, de curtir alguns rolês assim que eu gostaria de curtir, porque eu não ia, me escondia atrás do cansaço, ou do preço, ou do não sei o quê, eu ficava sempre no esquema de curtir as coisas que eu já curtia, que são ótimas, mas assim, sabe, essa coisa que você... Vamos pegar um final de semana e vamos viajar do nada. Viagem rápida ali, de 500 contos, sacou? Foda-se. Por que não? Aí, não sei o que, aí aquela preguiça, bora, cara, sabe? De ter uma disposição pra trabalhar, às vezes não tem disposição pra fazer uma coisa nova que vai dar uma refrescada na tua cabeça, sabe? Sim. Isso a pandemia me deu um estalo, assim. Falei, caramba, uma coisa que eu vou passar a fazer quando a pandemia voltar. Olha que engraçado. Muito engraçado, é uma bobagem, assim, mas falar, cara, é pegar a minha mina e a gente ir pra show mesmo, show artista tal, vamos no show do Belo, vamos no show do Capital Inicial, vamos curtir o Caetano, aquele rolê que você vai gastar quase R$1.000 no foda-se, pegar aquela mesa lá, beber aquele negócio e curtir aquilo, aproveitar, valorizar, sabe? Os momentos de verdade, né? A gente sentiu essa vontade, né? Mano, deu isso, fazer um negócio maneiro na tua casa, deixar a casa mais... Sei lá, a pandemia deu vários estalos assim de coisas que você não percebia no dia a dia, né? Eu considero que a pandemia foi uma bofetada na cara da humanidade, velho. Uma bofetada. Todo mundo perdeu alguma pessoa próxima. Sim. Todo mundo, ou ficou sabendo de alguma coisa. Mas principalmente, olha só, vocês não são de nada.
Vocês não fiquem achando aí que tá tudo tranquilo, porque é o seguinte, ó, tá aí, resolvido. Ó. Toma no focinho de vocês. Cara, sabe qual foi a frase que eu mais ouvi na pandemia? O Comedy inaugurou 29 de maio de 19 e parou em março. Então nós operamos 10 meses. E aí, hoje tá fechando quase 3 anos de Comedy, tem 2 anos e 8 meses. Cara, a frase que eu mais ouvi é a cara da humanidade. As pessoas chegavam pra mim e diziam assim, e aí, meu, como é que tu tá? Não vai fechar o Comedy, né? Eu não consegui ir lá ainda. Cara, um monte de gente me falou isso. Vocês vão fechar? Bah, velho, sempre quis ir, mas não consegui ir, tava sempre lotado. Vagabundo chegava pra mim com a sua necessidade. Cagando e andando pro meu problema, entendeu? Tipo, vocês vão fechar? Porque eu quero ir lá. Porra. Olha que louco, cara. E a pessoa me perguntava na cara dura... Tipo, às vezes eu tinha vontade de dizer, tu sabe quanto é que eu tô devendo pro governo já pra tentar manter essa porra aberta? Tu me vem com essa, cara? Tu vem com tem que levar tua família. E tipo assim, mas ao mesmo tempo dava um certo orgulho, porque muita gente, cara, no início, quando o Comedy abriu em Porto Alegre não tinha outro, me ligava e dizia, bah, meu, não consegui ingresso, tentei comprar tal, não deu, não sei o quê. Eu dizia, cara, é lugar marcado, são 250, eu não posso te botar lá, é o que tem. E, cara, depois que a gente já começou a chegar a ver vacina, a ver tudo isso, cara, foi um esforço tremendo pra manter aberto e eu espero muito que 22 e 23 nos devolvam o que 20 e 21 nos tiraram. Pô, com certeza, cara, porque a galera... Minha mulher é chefe de cozinha, né? Então eu fico tangenciando essa galera de estabelecimentos assim. Mano, é uma quebradeira, bicho. 38% dos restaurantes do Brasil fecharam. Caraca, mano, é uma parada. E aí tu pega desde o restaurantezinho naquele bairro lá retirado que servia 50 almoços. 38% de qualquer coisa é muita coisa, né, É muita coisa, né, velho? Caraca, cara. Desde o restaurantezinho pequeno que servia 50 almoços até os tops, cara. A gente tem, por exemplo, a confeitaria Maomé, que era no centro, na José Bonifácio, que é uma rua muito famosa aqui de Porto Alegre. Tem o Brick da Redenção na frente. Cara, a confeitaria Maomé, eu acho que tinha mais de 50 anos. E fechou, velho. Sabe? Não tem jeito, né? Não tem mágica. A pessoa fala, caramba, a pessoa fecha cara, triste da vida, mas vai fazer o quê, né? Quem não tinha gestão e não tinha condição de buscar dinheiro no governo... Acabou. Não tinha o que fazer, velho. Não tinha o que fazer. Mas... estamos aqui, voltando, todos nós, vamos olhar pra frente e ver o que vai acontecer a partir de 22. E, brother, quero muito te agradecer. A vontade que eu tenho de ficar a tarde inteira conversando contigo, cara. Foi muito legal o papo, a gente já varou aí. Eu acho que talvez esse tenha sido o maior, gurizada. Foi o maior de todos. Jefinho, parece que faz 20 minutos que eu tô falando contigo, a gente já falou há mais de 1 hora e meia. A gente falou pra caramba. Muito obrigado maneiro, por ter vindo, cara. Eu quero te ver aqui outras vezes, tanto no Comedy quanto aqui batendo papo com a gente. É um imenso prazer estar conversando contigo, porque a tua história de vida é muito bonita e eu adoro histórias de vidas assim. Porque eu acho que quanto mais a gente compartilhar histórias dessas, mais a gente motiva as pessoas e mais a gente faz desse mundo um pouquinho melhor. Mais a gente consegue fazer com que outras pessoas sigam esse caminho. Eu sou um cara que me sinto realizado também, que todo dia acordo de manhã e digo, olha pro foco e vamos trabalhar. Então, obrigado mesmo pela tua presença, velho. Se tu quiser dizer alguma coisa pra galera aí... Não, quero agradecer. Do caramba também. É legal essa coisa do podcast. Eu até montei o meu lá no Rio também. Óbvio, tá todo mundo montando, pegar o hype, não sei o quê, vai que acontece, que vira uma coisa. Mas o mais maneiro, e é isso também que conversa um pouco com o que a gente tá falando, você curtir aquela parada, né? Você pode fazer porque tá no hype, que você acha lá, aproveitar, mas assim, tu gosta. Porque se tu não gostar, não faz, né? Porque, porra, eu tenho que ficar falando com pessoas... Porque o pessoal agora tá querendo saber o que as pessoas pensam. Então faz outra coisa. E o mais maneiro é isso aqui, cara. Conhecer as pessoas, o lado... É o que você falou no começo, né? O lado que não é o mais visível, assim. Que você só entende quando você faz. Aliás, a pandemia me trouxe isso também, cara. De fazer um podcast lá, se sentar com uma pessoa que eu não encontrava e descobrir umas paradas. Eu tava fazendo um podcast com o Rafael, que trabalha comigo há 10 anos. Ele falou, não, eu tenho ansiedade. Eu falei, você tem ansiedade? Porra, eu um psiquiatra. Tu, que isso, cara? Porra é essa? Não, cara. A gente não tem tempo de conversar com as pessoas em 2 horas, né? Com calma. Sim. E as pessoas se abrindo e tal. Então, assim, é muito, muito legal. Tô muito feliz aí de conhecer um pouco mais de você também, de vocês. E de poder falar também com a galera. Eu acho sempre muito importante, muito divertido. E especialmente de estar em Porto Alegre. Eu vim aqui, já fiz show aqui um tempo atrás, muito rápido, assim. Dessa vez eu tô sentindo
uma calma de estar vindo assim, de estar prestando mais atenção nas coisas e nas pessoas e tal. Eu tô muito encantado, cara. Fiz um show ontem em Canoas, muito maneiro. No boteco. Sabe? Muito, muito legal. E no boteco, né? No Boteco Comedy. E hoje vou estar, fazendo no Poa, que já era um lugar que eu queria conhecer há muito tempo. Fiquei muito feliz quando apareceu lá na minha agenda. Falei, porra, que foda, vou lá. Agora vai. Que legal. E muito feliz ainda de estar em contato com vocês, assim. Você vai, às vezes você vai num lugar que você quer muito ir, as pessoas são muito mais... mas assim, aqui tá quente, sabe? Tá maneiro, tá divertido. E com todos, desde a galera que você encontra na rua. Sim. Fui numa churrascaria ontem, sabe? O clima todo legal, assim. Eu tô muito feliz de estar aqui e de estar nessa sensação de que a gente é uma turma, né? Que estamos voltando, assim, e que estamos se ajudando, assim, que a galera também, o público tá vindo. Eu tenho um pouco essas utopias de classe, assim, de você vai lá em Fortaleza, tu conhece um comediante, não precisa conhecer da vida do cara. Você, mano, a gente é uma galera, né? Que tem essa missão aí de divertir a galera, de zoar e de depois se encontrar, sentar e trocar ideia. Ontem eu falei, o Dinho tava aqui, não sei o que, já falei com o Dinho. Ele, amanhã eu saio cedo e tal, não sei o que. Mas é legal essa coisa da gente ser uma turma, né? Eu acho isso muito, muito maneiro. E agradecer pela oportunidade aí do podcast, do show também. E é isso, cara. Obrigado, velho. O livro tá aí, tem as versões físicas onde eu levo ele, tem a versão online também na Amazon. E a galera tem a versão online na Amazon? Tem a versão online na Amazon e dá pra comprar também a versão física pelo site da editora. Vai rolar o QR Code aí, a gurizada já avisou. Então, o QR Code, quem quiser, já bota ali. Eu tô louco pra ler hoje. Quando der a dor de barriga, eu já vou pegar, né, cara? Já vou pegar já vai colocando ali. É isso aí. É bom que você achar uma merda, já limpa o rabo com o livro e fica... E quero aproveitar também, encerrando, pra agradecer a galera do Estúdio ProHub. Por quando tu falou do podcast, eu sou um cara que amo rádio. Trabalhei 15 anos, é uma cachaça pra mim. E a gente já tinha tido a ideia de fazer alguma coisa do comedy, mas foi iniciativa da galera da ProHub, que foi lá no comedy, nos ofereceu a ideia, falou, vamos fazer? E aí, cara, foi aquela cutucadinha final que precisava e a gente tá aqui hoje realizando, já estamos... pegando a manha, entendendo como que é e mais uma vez te agradecer, irmão. Vamos comer que nós estamos com fome. Exatamente. Vai um beijo pra todo mundo. Curte, de fome. Compartilha, te inscreve no canal e logo tem mais coisa legal aí, tem mais gente bacana pra vocês conseguirem consumir a nossa comédia e a galera que faz isso tudo acontecer. Valeu, Guto? Valeu, é isso aí. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que não tinha ninguém melhor pra convidar, daí eu vim de encaixe. Aí, ó. Não tinha mesmo. Valeu. Vai.